dia, meu nome é Daniel Cortez. Corresponde a me falar sobre o artigo Reflexões sobre Lean e Metodologias Ágeis. Esse artigo é escrito pelo professor Júlio César da Costa, que é designer de produtos, especialista em supply chain / logística, e ele trabalha na área de Scrum também nas empresas, né? Ele conta um pouco da sua história, né? Mostrando que ele trabalhou a área de Lean nas áreas de logística e manufatura nas empresas, mas ultimamente tem trabalhado em restaurantes, instituições de ensino, escritórios de contabilidade e outras áreas que são pequenas, por dizer assim, né? Ele se interessou muito pela área de Lean ao ler o livro Lean Startup, que mostra a importância da área de Lean e da área de metodologias ágeis e sua relação, né? Nós sabemos por meio desse livro que o Lean se refere às melhorias em processos e as metodologias ágeis se referem ao desenvolvimento de produtos e serviços. Mas com as exigências dos clientes ter ficado cada vez maiores, né, no que se refere ao tempo e à qualidade do produto, essas áreas de Lean e metodologias ágeis têm ficado muito próximas. Nós começamos a ver, então, uma questão muito importante, 4 pontos muito importantes que são aplicados no momento que nós aplicamos essas metodologias. Então, nós vemos primeiramente um planejamento, no qual localizamos problemas e estabelecemos planos de ação. Nós logo depois executamos um plano, colocamos o plano em prática, né? Logo depois verificamos o atingimento de metas e acompanhamos os indicadores, né? Que fazemos isso na parte de check, né? E tomamos uma ação corretiva no insucesso ou padronizamos o treino no sucesso, né? Essas 4 ferramentas são chamadas de ciclo PDCA, que, na opinião do autor, são as mais utilizadas tanto na área de Lean como na área de metodologias ágeis, né? É bem importante se levar em conta e se levar a cabo todos esses passos no momento de realização de projetos nas empresas, né? Mas o que vemos ao final é que, tanto no Lean como nas metodologias ágeis, o que é importante para o cliente é que gere valor, ou seja, gerar valor para o cliente, né? O cliente agora tem a prioridade, pois um cliente satisfeito gera um ambiente sustentável de relacionamento e fidelização com a empresa, né? Mas então vamos falar propriamente de cada um desses temas, né? Com respeito ao Lean, nós vemos uns pontos que são necessários a seguir pelo Lean, né? Então nós vemos primeiramente o mapeamento do fluxo de valor, que determina dentro de um processo o que é e não é realmente necessário e aquilo que agrega valor para o cliente, né? Aquilo que não cumpra esses princípios deve ser trabalhado, né? Deve ser melhorado ou deve ser eliminado do processo, né? Então ele nos dá um exemplo, né, com respeito ao processo de solda, por exemplo. Ele nos diz para procurar a chapa. Em um processo de solda, nós procuramos primeiro a chapa, nós cortamos no tamanho certo, posicionamos no lugar, na empilhadeira, né, no lugar que vai ser soldada, né, soldamos ela e levamos para o estoque. O único que, dentro desse processo, que agrega valor para o cliente é a parte de soldar, né. Então, as outras processos, momentos do processo devem ser revisados, né, devem ser melhorados ou, no possível, devem ser eliminados. Outra parte importante vista pelo Lean é o tempo, né? O tempo é um ativo, é um dos recursos mais preciosos, pois dele dependem os rendimentos de uma empresa, né? Outro ponto é a previsibilidade, né? Você antecipar o que pode acontecer ao produzir ou ao não fazer alguma ação dentro de um processo, né? É importante também se adaptar às mudanças, né? A pessoa que trabalha utilizando esse método, né, deve se adaptar às mudanças que são exigidas no meio do processo, né? Como nós já sabemos, como nós vimos,
O Lean permite que o cliente ou a pessoa interessada, em meio do processo, diga que ele quer mudar o procedimento, ele quer mudar ainda mesmo de produto, né? E a empresa deve estar apta a se acostumar a essas mudanças, né? E outro ponto é ter resultados mensuráveis mais rápido e com maior frequência. Isso é uma parte muito importante, na qual nós podemos medir durante o processo de produção do bem e do serviço, os resultados, medi-los mais rápido, medi-los com maior frequência, né? Com respeito às metodologias ágeis, elas foram desenvolvidas nos anos 80 com foco nos projetos de software, mas à medida que foi passando o tempo foi aplicada para todo tipo de projetos, né? Ele nos conta um pouco com respeito às metodologias ágeis, nos diz que antes dessas metodologias era utilizado um modelo em cascata, no qual uma área da empresa realizava o projeto, demorava muito tempo realizando esse projeto, e ao final esse projeto era passado para as pessoas que iam desenvolver ou realizar esse projeto. No caso, por exemplo, de um desenvolvimento de um programa, era para realizar primeiro o projeto e depois se passava para o desenvolvedor fazer o código e desenvolver propriamente o programa, né? O desenvolvedor tinha que seguir à risca esse projeto, não podia fazer algo diferente, né? Não se interessava pelo cliente, pela opinião do cliente, né? O cliente ao final tinha que gostar desse produto, né? E o modelo em cascata é chamado desse jeito porque tinha que seguir esse caminho: projeto, desenvolvimento, teste ao final com os clientes e pronto, né? Não tinha como fazer-se algo para trás, não tem como voltar atrás na decisão que já foi feita, né? Mas esse sistema dificilmente se aplicava na vida real, né? Fazendo com que muitos projetos fossem abandonados no meio do caminho, né? Agora, nas metodologias ágeis se vê um modelo colaborativo com ciclos mais curtos, entregas rápidas e frequentes para as partes interessadas durante todo o processo, obtendo feedback dos clientes, né? E permitindo as mudanças no meio do processo sem que se tenha perdas, sem que se tivesse perdas consideráveis em tempo e em dinheiro, né? É muito importante ressaltar que nas metodologias ágeis todas as partes são partes que podem influenciar na produção do projeto, né? Enquanto no modelo em cascata, como eu disse, né, somente os gerentes de projeto, né, que inclusive cuidavam todo o projeto, somente eles podiam dar as ideias, né? Os desenvolvedores não podiam tomar decisão nenhuma. Ele nos fala logo depois disso do Scrum, né? A gente faz um resumo bem sucinto com respeito ao Scrum. Ele nos diz que o Scrum, na verdade, é um framework a ser aplicado em projetos. A palavra Scrum vem do jogo rugby, né? Scrum é uma espécie de jogada que os jogadores, 7, 8 jogadores, realizavam depois que eles eram penalizados. Eles realizavam um projeto rápido de como fazer uma jogada para fazer a bola avançar uns metros. E eles eram todos coordenados, trabalhavam juntos e não podiam ter tempo para errar, né? Eles tinham que fazer com que essa metodologia que eles estavam pensando nesse momento avançasse o mais rápido possível, né? E fosse certeira, né? Tem 3 pontos importantes a serem aplicados no Scrum, né? Que é a transparência. Os aspectos significativos do processo devem estar visíveis aos responsáveis pelos resultados. A inspeção. Os usuários Scrum devem frequentemente inspecionar os artefatos Scrum e o progresso em direção a detectar variações. E a adaptação. Se o produto final não vai ser aceitável, o processo deve ser modificado e o executor deve se adaptar a isso, né? Então essas 3 partes são bem importantes no processo do Scrum. As figuras no Scrum podem ser de 3 a 9 pessoas, mas
podemos dizer que são três partes as mais importantes dentro do Scrum, né? Que é o Product Owner, o dono do produto, né? Que na verdade é aquele que levanta uma lista de requisitos dos clientes e realiza um Product Backlog. Esse Product Backlog tem uma lista de todos os itens, de todos os processos a serem realizados durante o projeto, né? O time de desenvolvimento já é o responsável por transformar os requisitos no backlog, no topo do backlog, em funcionalidades que serão entregues. O ideal é que cada item desses colocados no backlog seja mostrado para a parte interessada à medida que está sendo desenvolvida, né? E agora tem também o Scrum Master, né? O último figura dentro do Scrum é o Scrum Master, responsável por garantir que o processo Scrum esteja acontecendo da maneira adequada, conforme é explicado na guia Scrum, né? O autor ainda nos mostra na verdade nos mostra uma ferramenta muito importante, que é o Kanban, né? O Kanban é uma espécie de quadro dividido em colunas e fileiras, no qual se colocam post-its, né, com os processos, com os momentos do projeto a serem realizados, ou que estão sendo realizados, ou que já foram feitas durante o projeto, né? Kanban significa sinalização em japonês. E como eu disse, né, serve para sincronizar as operações de um processo fabril ou de serviços, né? É isso mesmo, o Kanban pode ser desenhado em uma folha de flipchart e ficar exposto em um ponto estratégico para os membros do processo ou projeto poder ver ele, né? Dessa forma, todos podem visualizar o andamento do trabalho. Sem essa ferramenta, temos uma tendência a colocarmos todas as atividades na coluna de WIP, né? Mesmo que elas não tenham sendo iniciadas. Essa coluna de WIP é a coluna de trabalho que já está sendo processado, mas às vezes essa atividade não foi iniciada, né? Ela simplesmente está no processo, na parte de a iniciar, né? A fazer. O autor nos dá ainda um pouco de história, né? Antes de falar com respeito ao Lean, com respeito às metodologias ágeis, com respeito ao Scrum, ele nos mostra como foi iniciado o processo de produção. Ele nos mostra que primeiro foi o sistema de artesanato, né? Que mostrava uma série de dificuldades, no qual o produto era demorado de fazer, muito demorado de fazer, e se tivesse um erro, mandar a reparar, mandar a corrigir esse erro era dispendioso também, porque às vezes a pessoa que fazia, ou as pessoas que faziam, não estavam disponíveis para fazer esse processo, né? esse reparo. Logo depois, nós vemos a produção em massa, né? Foi desenvolvida por Fred Taylor, no qual ele começou a fazer um processo separado. Umas pessoas faziam uma parte do processo, outras pessoas faziam parte do processo, outras pessoas faziam parte do processo, né? E às vezes o produto as pessoas não eram as que se movimentavam, mas o produto era que se movimentava, né? Ele também desenvolveu a parte de umas pessoas, a parte pensante de desenvolver o projeto, e a parte do chão de fábrica realizar o projeto, né? Esse sistema foi aplicado por Henry Ford, que aplicou isso no seu modelo TM908, né? Ele desenvolvia automóveis e ele aplicou esse modelo no desenvolvimento de um automóvel, né? Mas como nós sabemos, esse sistema não levava em conta a opinião do cliente, né? O Henry Ford, inclusive, disse uma frase muito famosa: você pode ter o carro que você quiser, da cor que você quiser, com tal que ele seja preto, ou do modelo que você quiser, com tal que ele seja modelo T. Então, o cliente não tinha opção de escolha, né? Aí, a partir de 1950, Toyota visitou a fábrica de Ford e ele viu que ele não conseguiria aplicar esse sistema de produção no seu país, na sua empresa, né? A Ford produzia 7.000 carros diários, enquanto a Toyota, durante 13 anos, produziu perto de 1.900 carros, né? Então a diferença era avassaladora.
Agora, ele decidiu implementar um sistema diferente no Japão. Ele produzia diferentes tipos de carros, né? Desde caminhões até carros pequenos, utilitários, né? E muito a pedido dos clientes, né? E esse sistema se tornou o precursor do sistema Lean, né? Um sistema bem sucedido, bastante rentável e que colocou a Toyota no top das fábricas, das empresas produtoras no mundo, né? No momento no qual o Japão não tinha uma condição econômica boa, né? Um momento pós-guerra, mas mesmo assim o Toyota conseguiu desenvolver esse sistema e ser bem sucedido, né? O Taiichi Ohno, ele fez ainda uma classificação de desperdícios. Ele colocou 7 desperdícios. Ele falou com respeito ao defeito, né? Um desperdício, se tiver que fazer inspeção e retrabalho, não é bom. Esperar também é um desperdício no momento da produção, em qualquer momento esperar é tempo perdido. As movimentações necessárias é um desperdício dentro da produção. Não é bom você ir ali e voltar quando você poderia simplesmente colocar as suas ferramentas perto de você e acessar rapidamente, né? Fazer excesso de produção, fazer produtos demais. O transporte também tem a ver um pouco com as movimentações necessárias, mas está mais focado ao uso de veículos para transporte de produtos, né? Outras atividades desnecessárias dentro do processo também devem ser eliminadas e o estoque também deve ser eliminado, né? O estoque particularmente utiliza espaço, utiliza ferramentas, utiliza produtos para estocar, né? Deve ser eliminado. Então é isso, gente. Eu espero que tenham entendido. Muito obrigado por assistir esse vídeo.